que diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém. Amen. Questo non serve, lo rileggiamo. No. Sei andato dietro benissimo, è stata bravissima. Pedro, ele foi um homem de muitas qualidades e ao mesmo tempo um discípulo muito impulsivo. Pietro era un uomo di grandi qualità e un discepolo molto impulsivo, di temperamento. Era ele que muitas vezes falava em nome dos demais discípulos e sempre estava lá no pé de Jesus perguntando. Foi Pedro, por exemplo, que perguntou quantas vezes nós deveríamos perdoar os nossos irmãos, e foi ele também quem perguntou a Jesus: e nós que deixamos tudo, o que ganharemos? Então, quando a gente lê sobre a história de Pedro, a gente vê que a vida dele foi uma vida de superação, aliada a uma vida de completa dependência de Deus. A vida de Pedro nos mostra o quanto, como cristãos, nós devemos estar constantemente aperfeiçoando o nosso caráter. Pietro ci fa vedere quanto ciascuno di noi deve perfezionare il proprio carattere. A Bíblia diz que Pedro era um homem simples e letrado, ele não tinha instrução, mas mesmo assim ele foi tremendamente usado pelo Espírito Santo. Então, se hoje a gente tem uma epístola nesse nível, contendo exortação, contendo consolo para as nossas vidas, é porque Pedro aprendeu com Jesus e foi inspirado pelo Espírito Santo. Se oggi noi abbiamo queste lettere che leggiamo nella Bibbia, è proprio grazie alla guida dello Spirito Santo. Então, hoje nós não estamos aqui reunidos como igreja ou não somos cristãos para sermos iguais ao mundo, no sentido de praticar as mesmas coisas que o mundo pratica, mas a gente está aqui para ser transformados e ter as mesmas transformações que Pedro teve na vida dele. Para que isso aconteça, essa mudança radical pelo Espírito Santo, nós precisamos estar firmados em basicamente 3 colunas. A primeira coluna é a coluna da identidade. Então, nós precisamos saber quem nós somos, e Pedro deixa isso bastante claro. No versículo 9, Pedro diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. A nossa identidade trata do nosso DNA espiritual, vamos dizer assim. Cada pessoa tem um DNA, não sei como fala em italiano. Então, DNA. Então, fazendo uma analogia, a nossa identidade é o nosso DNA espiritual. Quem nós somos? Essa geração que Pedro citou, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, tem um ministério. Que ministério é esse? O sacerdócio. O salmista Davi fala no Salmo 51, 16 e 17: Perché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. Tu non gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non spezzerai il cuore rotto e contrito. Então, isso significa que nós podemos sim, hoje, oferecer sacrifícios a Deus. Antigamente, os sacerdotes eles tinham acesso a lugares santos. Hoje não é diferente, já que nós temos esse ministério de sacerdócio, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz.
Anticamente solo i sacerdoti potevano accedere al luogo santo. Então, se nós sabemos quem nós somos e qual é a nossa identidade, isso precisa ter grandes implicações na nossa conduta de vida. Quindi quando noi comprendiamo chi siamo, conosciamo la nostra identità, non possiamo comportarci in maniera difforme da quello che siamo. E quindi A segunda coluna é a coluna da missão, que está no final do versículo 9 do nosso texto base. affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Essa última parte é a nossa missão, a fim de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da glória do Evangelho de Cristo. Logo em seguida, o apóstolo Paulo diz: mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus. Noi non preghiamo noi stessi, preghiamo Gesù, preghiamo la parola di Gesù. Quando esse missionário deu essa palavra no Brasil, ele deu um exemplo, que ele teve a oportunidade de ir até a Alemanha conhecer a fábrica da Mercedes-Benz. Quando il missionario che ha fatto questo studio, che sta portando lei, ebbe l'opportunità di andare in Germania per vedere la fabbrica della Mercedes. E ele viu que aquela pessoa que fabrica o carro da Mercedes acredita que não exista nenhuma outra fabricação melhor do que a Mercedes. Le persone di questa fabbrica, il padrone di questa fabbrica, crede che non esiste un'altra macchina meglio do che quella che producono No, la loro. Na vida do cristão é a mesma coisa. Nós temos a missão de anunciar Jesus Cristo e não deve haver nada, nenhuma outra coisa no mundo que nos faça crer diferente disso. A terceira coluna é a coluna do engajamento. Ele continuou dando o exemplo dessa fábrica e quando ele foi andando e entrando, conhecendo, ele viu todos os trabalhadores, cada um fazendo o seu serviço, e a sensação que ele teve na hora foi que, poxa, cada um está fazendo a sua parte. Ele continuou dando o exemplo dessa fábrica e quando ele foi andando e entrando, conhecendo, ele viu todos os trabalhadores, cada um fazendo o seu serviço, e a sensação que ele teve na hora foi que, poxa, cada um está fazendo a sua parte. Na nossa vida de cristãos é a mesma coisa. Nós já sabemos quem nós somos e sabemos qual é a nossa missão. Por que não nos comprometer com ela? Mas engajados em quê? Qual é o trabalho de cada um no corpo de Cristo? Nós estamos sendo utilizados como pedra viva para a edificação de uma casa espiritual. Então, nós devemos cumprir o nosso papel como cristãos e oferecer sacrifícios que agradam ao Senhor. Mas que sacrifícios são esses? Sacrifícios que nós hoje podemos oferecer. Nós não vamos pegar animais para sacrificá-los, mas nós vamos nos oferecer a Deus como sacrifícios vivos. Em Romanos 12... Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Ok, primeiro tipo de sacrifício é a gente mesmo, sabe? Oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus. Antigamente, tantos critérios eram exigidos para sacrificar um animal, hoje também não é diferente, porque a Bíblia está dizendo aqui, ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cioè, prima c'erano tanti criteri, no? I sacrifici animali che facevano gli ebrei nell'antichità. O segundo tipo de sacrifício está em Romanos 15, 16. D'essere ministro di Cristo Gesù per i gentili, esercitando il sacro servigio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, essendo santificata dallo Spirito Santo. Que ele diz, a fim de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ou seja, quando nós discipulamos, nós estamos oferecendo um sacrifício agradável a Deus. Como cristãos, nós somos exemplos para o mundo. As pessoas olham para nós, devem olhar para nós e ver Jesus. Um terceiro tipo de sacrifício está em Hebreus 13,
15. Per mezzo di lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Toda a nossa vida deve ser para louvar a Deus, porque louvor é a confissão de lábios que glorificam a Deus. Um quarto tipo de sacrifício que nós podemos oferecer a Deus está em Hebreus 13, no versículo seguinte, 16. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte agli altri dei vostri beni, perché tali sacrifici che Dio si compiace. Sacrifícios de misericórdia. Não só simpatizar com aqueles que sofrem, mas também contribuir para amenizar a dor. Dependendo do contexto onde a gente está inserido, às vezes essa misericórdia nem sempre é material. Mas às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, um tempo, sabe, seu, que você pode sair um pouquinho da sua rotina e ir lá naquela pessoa. E por fim, lá em Filipenses 4, 18. Allora, ora io ho ricevuto ogni cosa e abbonto, sono pienamente provvisto, avendo ricevuto da Epafrodito quel che mi avete mandato, e che è un profumo d'odore soave, un sacrificio accettevole e gradito a Dio. Paulo escreve aqui, mas nesse contexto de Filipenses ele estava preso. No começo desse livro, Paulo diz que participou da igreja dos Filipenses e a igreja de Filipenses contribuiu muito com o evangelho e para a propagação do evangelho. Paulo diz que foi necessário que ele fosse preso. E não só isso, ele diz que ele foi preso por causa do evangelho. Isso, então a gente pode chamar esse tipo de sacrifício para missões. A gente recebeu alguns grupos na igreja de missionários, e missionários de países perseguidos. De países perseguidos, de igrejas perseguidas. Loro hanno ricevuto nella chiesa loro dei missionari che facevano le missioni in paesi che erano perseguitati. E a gente não precisa nem viver essa realidade para saber o quanto ela é triste, mas Deus levanta pessoas no meio desses lugares, servos dele, para levar o evangelho. Tem cristãos que compartilham uma página da Bíblia entre eles, porque eles não podem ter a Bíblia toda com eles. Esistono dei cristiani in questi posti che compartilhano un foglio Si passano, si che scambiano non le possono avere pagine. la Bibbia intera in mano. Então eu quero terminar a palavra dizendo que Deus tem os seus heróis. Cioè lei vuoi concludere dicendo che pure Dio c'ha i suoi Eroi. eroi. Que estão engajados em todos esses 5 tipos de sacrifícios. Che sono impegnati in questi 5 tipi di sacrifici. Viver santo e agradável a Deus, sacrifício onde você discipula alguém, ou sacrifícios de louvor, sacrifícios de misericórdia, Il sacrificio della misericordia e sacrifício para missões. e il sacrificio delle Se missioni. por um motivo ou por outro nós não estamos empenhados em alguns desses Se per alcun motivo non siamo impegnati in uno di questi então, se isso está acontecendo, que Deus tenha misericórdia da gente se isso succede nelle nostre vite, che Dio abbia misericordia e que nos dê forças e vigor e, mais do que isso, nos dê vontade de servi-lo